Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste 21º domingo do Tempo Comum, dia 24 de agosto. Queremos pedir que a luz de Deus nos ilumine para que possamos compreender a mensagem nesse dia do Senhor. Evangelho deste domingo, Lucas capítulo 13, versículos do 22 ao 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino dos céus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia deste 21º domingo do Tempo Comum, meu irmão e minha irmã, nos fala sobre o tema da salvação. E a partir da pergunta que é dirigida a Jesus, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus nos ajuda a compreender alguns aspectos muito importantes a respeito da salvação e do desejo de salvar. Porque Jesus começa falando sobre a porta estreita. Ou seja, Deus quer salvar a todos. É por isso que no final do Evangelho, Jesus fala que virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa. É sobre isso que nos fala também a primeira leitura de hoje do profeta Isaías 66, do 18 ao 21. Assim diz o Senhor: Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão a minha glória. Ou seja, o desejo de Deus é todos os povos, raças, línguas, nações, todos são chamados a essa reunião que Deus quer realizar. Porei no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para os povos de Tarsis, Fut, Lud, Mozoque, Ros, Tubal e Javã, e para as terras distantes, e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram a minha glória. Não só para aqueles primeiros, ou seja, o povo de Israel, mas mesmo aqueles que não conhecem, que não ouviram falar da glória de Deus, também a esses essa mensagem de salvação vai chegar. Esses enviados anunciarão às nações a minha glória e reconduzirão de toda parte até meu monte santo em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel, levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Então, essa atração de Deus, esse desejo de Deus de salvar a todos, mas que precisa ser correspondido com a nossa liberdade, com a nossa aceitação, com o fazer-se pequeno e o esforçar-se por passar nessa porta estreita. Porque
Por mais que Deus queira a nossa salvação, não é que a gente vai poder brincar com a misericórdia de Deus e achar que qualquer coisa será aceita. Deus atrai, mas da nossa parte precisamos nos converter, precisamos nos arrepender do nosso pecado. Precisamos também oferecer o nosso esforço de conversão para que nós possamos alcançar essa salvação. E por isso é importante entendermos a segunda leitura de hoje, carta aos Hebreus, capítulo 12. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Como um pai que ama seu filho, mas quando percebe que seu filho está no caminho errado, precisa corrigi-lo, precisa repreendê-lo, assim também Deus nos educa. E muitas vezes os nossos sofrimentos, as nossas lutas são a correção de Deus, o alerta desse Pai que nos ama e que nos quer santos e nos quer esforçando por essa porta estreita. E assim a cruz nós não enxergamos como um castigo, mas como o trabalho de Deus, a educação de Deus que quer muitas vezes nos educar para vivermos essa salvação. Então não nos revoltemos contra Deus, não achemos que Ele está contra nós ou que Ele não se importa conosco, mas que o vejamos como um Pai que nos atrai, que nos seduz, que nos chama, mas que precisa também do nosso sim, do nosso esforço. Muitas vezes é pelo sofrimento que nós nos purificamos para alcançar a salvação. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, pedimos a nossa conversão. Nós queremos nos esforçar, passar por essa porta estreita, nós queremos estar contigo para toda a eternidade no céu. E que desça sobre você, amado irmão e irmã, a bênção do onipotente Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe com alguém essa mensagem e fique sempre com Deus.